E sucedeu que, no dia de sábado, passava Jesus pelas searas, e seus discípulos iam colhendo espigas e, debulhando-as com as mãos, as comiam. Alguns dos fariseus, porém, perguntaram: por que estáis fazendo o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus, respondendo-lhes, disse: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, e deles comeu e deu também aos companheiros? Também lhe disse: o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Ainda em outro sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e os fariseus observavam-no para ver se curaria em dia de sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé aqui no meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Disse-lhes então Jesus: eu vos pergunto, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou tirá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restabelecida. Mas eles se encheram de furor, e uns com os outros conferenciam sobre o que faria a Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom, que tinha vindo para ouvi-lo e ser curado das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficavam curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele poder que curava a todos. Então, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e enxutai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas.
Mas ai de vós que sois ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós, pois que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, pois que agora rides, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós, quando todos os homens vos louvarem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós que ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, não lhe negues também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. Assim como quereis que os homens vos façam, do mesmo modo lhes fazeis vós também. Se amardes aos que vos amam, que mérito há nisso? Porque também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que mérito há nisso? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais receber, que mérito há nisso? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, a vossos inimigos, fazei bem e emprestai, nunca desanimado, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os integrantes e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, a ser vós a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vós deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vós medirão a vós. E propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Não é o discípulo mais do que o seu mestre? Mas todo o que for bem instruído será como o seu mestre. Por que vês o argueiro no olho de teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois dos espinheiros não se colhem figos, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem é bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem é mau, do seu mau tesouro tira o mal. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos digo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala
e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a torrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lucas, capítulo 6,